Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Angústia ampliada. Família não tem previsão de liberação do corpo da corretora de Uberlândia, assassinada em Caldas Novas. Meia tonelada de maconha. 2 homens são presos com 427 barras da droga. Parece que agora vai. Projeto para a reforma da rodoviária de Araguari será elaborado pela Universidade Federal de Uberlândia. Suspeita de overdose. Motorista morre depois de passar mal e capotar o carro. Prato de Minas e no cardápio de hoje, receita italiana com uma pegada bem mineira. Um sorrentino com ragu de linguiça, mais sobremesa de goiabada frita e sorvete de queijo. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Faço questão de desejar a todos uma ótima quinta-feira, uma ótima tarde. Vamos juntos até 1h50 aqui no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. Ele, o nosso Band Zap, já está liberado. Você vai participar comigo aqui comentando os assuntos. Quer fazer uma reclamação, uma denúncia? Manda seu vídeo, manda sua mensagem para cá. Tá bom? Aqui você tem voz ativa, aqui você também é o repórter. Lá na internet nós estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube. Você pode se inscrever, assiste ao vivo, assiste gravado, assiste depois, da hora que você quiser. Nas redes sociais sempre tem muita informação, @Band Triângulo. Você acompanha a gente no Instagram e no Facebook. As minhas redes, @Bagnetti. Segue lá, combinado? Vem comigo, ó, porque quinta-feira, eu sempre falo, é o dia mais saboroso da semana. Você já viu na abertura do nosso programa. E, diretora, mais uma provinha para nós, por favor, do Prato de Minas de hoje. Gente, olha que lugar bacana, muito bonito. E o cardápio de hoje está incrivelmente caprichado. É menu completo, hein? Entrada, prato principal e também aí sobremesa. Coisa linda, Bagnetti, o Bagnetti é italiano, né? Italianado. Aí você vê a Maria Eduarda se divertindo e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho o nosso prato de misto. Tá até difícil de falar, água na boca aqui só de ver essas imagens, hein, Maria Eduarda? Daqui a pouquinho a gente vai saborear juntos, tá bom? Vamos falar do caso que comoveu todo o Brasil. A família da corretora de Uberlândia, assassinada em Caldas Novas, agora aguarda a liberação do corpo para realizar o sepultamento aqui em Uberlândia. Vamos chamar a Maria Eduarda, está acompanhando o caso desde o início, atualizando essas informações para a gente. Uma boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para você que nos acompanha. Bom, o momento agora é de espera, né? A família aguarda a liberação do corpo da Daiane através, né, do IML de Goiânia para acontecer o sepultamento aqui em Uberlândia. A cidade, inclusive, que ela morou há mais de 30 anos. Inclusive, ontem, nossa produção entrou em contato com o irmão de Daiane, que nos contou um pouquinho da trajetória da vida dela, um pouquinho, né, de como isso tudo aconteceu. E, além disso, nos contou também que ela morava aqui desde 1988 e há cerca de 2 anos ela mudou para a cidade de Caldas Novas para administrar os apartamentos da família. Além disso, o corpo da Daiane está passando, né, por exames periciais para esclarecer o que exatamente aconteceu com ela. Durante o interrogatório, o síndico Kleber Rosa assumiu o crime de homicídio, mas não detalhou como tudo isso aconteceu. Algumas linhas de investigações acreditam que ela foi estrangulada. Além disso, essa informação não é confirmada,
mas após a conclusão dos exames do Instituto Médico Legal de Goiânia, poderá ser confirmado ou não. A liberação do corpo para o translado depende da finalização destes exames. Nós procuramos a defesa do síndico, que acabou confessando o assassinato, mas até o momento não obtivemos nenhum retorno. Nós conversamos com a perita Núbia Miranda, que trouxe mais informações sobre o processo de identificação do corpo, que ainda não terminou, né, os exames, o corpo ainda não foi liberado. Vamos ouvir o que a Núbia tem para falar. Então, depois de ser removido esse cadáver, ele foi trazido aqui para o IML de Goiânia para exames mais avançados devido ao seu estágio de decomposição. Tem tido a decomposição de todos os fragmentos orgânicos, então a suposta, né, a Daiane, o cadáver de Daiane, não tem mais as papilas dérmicas, então não tem mais as impressões digitais, que vamos falar que é a primeira etapa de identificação. E aí nós vamos para a segunda, que seria a arcada dentária. E aí nós caminhamos para o exame de DNA, que seria a nossa terceira opção, a última via. E o que é o exame de DNA? Nós vamos ali coletar alguma matriz orgânica aí dessa ossada, extrair o material genético e comparar com o DNA de familiares. Tá aí então, né, as explicações da perita da Polícia Civil de Goiás, né, aonde o corpo da Daiane está sendo periciado. E pelo o nosso entendimento, ele é um processo ainda um pouco mais complicado porque ela já estava em estado de decomposição. Né? O crime, tudo indica, aconteceu há muito tempo, só agora o corpo foi encontrado e resgatado depois da confissão do síndico do prédio, né? E isso dificulta de sobremaneira essa identificação. Então, as informações batem com tudo que foi revelado pelo síndico, mas por uma questão legal, esses exames precisam ser aprofundados. E isso aumenta ainda mais o sofrimento de toda a família. Né? A expectativa, quase 40 dias de desaparecimento, depois da notícia, a confirmação da morte, agora esses exames, até que o corpo seja liberado, ele vem para Uberlândia, onde será sepultado pela família. Uma dor que jamais será esquecida por mãe, né, parentes e amigos. Mas o caso precisa ser elucidado de 100% pela Polícia Civil. A mãe da corretora Daiane se revoltou após descobrir a morte da filha e a prisão do síndico. Você vai ver uma reportagem produzida pelo jornalismo da Band que explica toda essa situação. Vamos acompanhar. Esta foi a reação da mãe da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, ao ser informada que a filha foi encontrada morta. Mais de 1 mês e 10 dias em busca de respostas e a esperança de que a filha poderia ser encontrada com vida, mas há confirmação que a própria família já suspeitava. Daiane era ameaçada e perseguida pelo síndico do condomínio em que morava em Caldas Novas, em Goiás. Este vídeo mostra a corretora meses antes da morte confirmando que sofria com o desligamento da energia do apartamento como uma forma de represália. Começou a me ameaçar, a dizer que eu não podia mais trabalhar lá, que era para minha mãe me tirar de lá, né, que eu não podia mais fazer o meu trabalho lá. E começou as perseguições e começou a desligar a água, a água dos apartamentos começou a desaparecer e eu buscando, perguntando para ele, para os funcionários. Daiane Alves de Souza era corretora de imóveis e cuidava de 6 apartamentos em prédios da família. Ela tinha procuração para representá-los. Um casal que participou de um protesto em busca de justiça confirmou que alugou o apartamento de Daiane, mas sofria com cortes de energia. E o principal suspeito era o síndico, não por uma rixa com o casal, mas sim para atrapalhar os negócios de Daiane. Quando foi à noite, a energia do nosso apartamento caiu. Aí eu liguei para ela, falei, Daiane, estamos sem energia aqui. Ela falou, tô indo para resolver. Aí passou já era assim, à noite, né, porque estava escuro.
Aí ela foi lá e falou assim, estão desligando a minha energia. Eu não sei quem é, se é por brincadeira, o que está acontecendo. Aí eu vou lá resolver. As últimas imagens de Daiane são estas, em que sai do elevador e chega no primeiro subsolo para, mais uma vez, religar a energia do apartamento. Mas chegando lá, o síndico a esperava. Eles tiveram uma discussão violenta em que terminou com a morte da corretora. Daiane já tinha ido à delegacia 10 vezes para registrar ocorrências contra o síndico por perseguição e ameaça. O Ministério Público de Goiás também o denunciou, porque ele desligava a energia e também fechava o registro da água dos apartamentos de Daiane. A Polícia Civil cumpriu 2 mandados de prisão temporária contra o síndico por homicídio e ocultação de cadáver e o filho dele por ter tentado atrapalhar as investigações. O filho comprou um novo celular para o pai. Ainda não está claro se foi somente essa a participação. O síndico, por ter conhecimento de onde ficavam as câmeras de segurança do prédio, se aproveitou de um ponto cego para matar Daiane. Ele chegou até a forjar um documento dizendo que ela teria sido expulsa do condomínio meses antes, algo que nunca aconteceu. O síndico, quando a polícia chegou, já estava com malas prontas para fugir do local. Horas depois do síndico ser preso, o prédio onde Daiane morava estava assim, cheio de pichações, com xingamentos e chamando o síndico de assassino. A gente entende a revolta da população, né? Acho que todo o Brasil está em choque diante de um caso cruel como esse, mas atitudes assim, né, só reforçam aquela máxima de violência gerando violência e as pessoas que fizeram isso serão responsabilizadas. Então não se pode fazer justiça com as próprias mãos justamente para não incidir em outros crimes. É importante a gente reforçar isso. Agora, a revolta, a tristeza, a dor, eu acredito que ela é coletiva, né? Imagine só uma família como essa. O jornalismo da Band Triângulo, comprometido com a informação, segue acompanhando os desdobramentos aí, então, desse caso, a conclusão da investigação, como tudo de fato aconteceu, o traslado do corpo e o sepultamento junto à família. Você acompanha aqui no jornalismo da Band Triângulo, tá bom? Mandar um abraço para o Ronaldo César, meu amigo de longa data acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Quase meia tonelada de maconha foi apreendida em Uberlândia. Péssimo dia para o tráfico de drogas. Carlos Vilela, que está ao vivo com a gente agora, trazendo as informações da região. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, essa ação do 32º Batalhão da Polícia Militar aconteceu ontem à noite no bairro Nossa Senhora das Graças, onde ela foi encerrada. A droga, ela estava embalada, como você disse, Bagnete, em 427 barras. E essa ação toda faz parte da Operação Tolerância Zero ao Tráfico, ou seja, é inclusive uma operação comemorativa da 9ª Região da Polícia Militar, mas quem comemora mesmo é a sociedade de Uberlândia, porque além dessa quase meia tonelada, foram apreendidos também mais de R$2.000 em notas fracionadas, celulares, balança e até um caderno onde era feita a contabilidade, aí, o caderno de disque drogas aí, desse pessoal. E ainda 2 carros, sendo um deles importados. 2 homens foram conduzidos. Interessante é que através de um desses carros, a partir da placa do veículo, a polícia fez um trabalho de inteligência até chegar numa casa no bairro Santa Mônica, no lado oposto da cidade, e lá foram localizadas essas 427 barras de maconha, quase meia tonelada dessa substância. 2 condutores foram presos e o veículo foi apreendido. Nele havia em torno de 100 quilos de maconha. O sargento Lima, do 32º Batalhão, falou dessa ação eficiente da Polícia Militar. Veja. A equipe, além de acompanhar o veículo que recebeu a mercadoria, né, vamos dizer assim, eles também anotaram a placa do veículo que fez a entrega. E a partir dessa placa, a gente fez um trabalho com apoio das demais equipes de apoio da unidade e conseguimos chegar ao endereço no bairro Santa Mônica, onde foi localizado grande quantidade de maconha. Obrigado, Sargento Lima, pelas informações. A gente está vendo essa montanha de droga apreendida,
né, um grande golpe contra o tráfico de drogas, aí a gente sempre fala, isso aí é tubarão, isso não é peixinho pequeno, não, é tubarão do tráfico, com essa grande quantidade de droga aí que foi localizada num trabalho de inteligência da Polícia Militar, né, um trabalho que conta com a colaboração da comunidade. Se você viu uma movimentação estranha, denuncie, tá? Você está colaborando com o trabalho da segurança pública, parabéns aí à Polícia Militar, talvez uma das maiores apreensões de droga nesse início de ano, nesse mês de janeiro de 2026. Que continue assim. Um basta no tráfico de drogas. Outra apreensão importante, anabolizantes e remédios para emagrecimentos apreendidos em Uberaba. São todos produtos contrabandeados, teriam entrado no país por Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinham como destino o estado de Minas Gerais. Luiz Gustavo é que está ao vivo com a gente agora, trazendo as informações dessa grande apreensão. Uma boa tarde para você, Luiz. Boa tarde para você, Bagnete. Boa tarde ao telespectador da Band. O maior volume desses objetos apreendidos é dessas canetas emagrecedoras. 2 veículos foram monitorados, saindo aqui do estado de Minas Gerais, indo até a divisa do Brasil com o Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu, onde eles lotaram 2 veículos com objetos que entraram no Brasil irregularmente e eles voltavam para a cidade de Montes Claros. Esses veículos foram monitorados. Quando acessaram a Avenida Tonico dos Santos, aqui em Uberaba, os policiais militares receberam informações do modelo desse carro, a cor e onde estavam estacionados. Também foi repassado que 4 pessoas estavam no interior de cada um desses veículos. 11 policiais foram deslocados para fazer a abordagem e quando lá chegaram, eles constataram a presença de 242 unidades dessas canetas emagrecedoras, celulares da marca Apple de alto valor no mercado, celulares da marca Xiaomi, perfumes importados, outros objetos como notebook e R$22 mil em espécie. Todo esse material foi apreendido e levado para a Receita Federal. Os suspeitos foram detidos, foi confeccionado termo circunstanciado de ocorrência, eles vão responder agora no judiciário pela suspeita de descaminho e ao final da ocorrência foram liberados devido ao crime ser considerado de menor potencial ofensivo. Os 2 veículos foram apreendidos e levados para o pátio credenciado, conveniado com o Detran. São essas informações, Bagnete, eu devolvo para você no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Está vendo as imagens aí, chama a atenção a quantidade de produtos, né? A gente está falando contrabandeado porque está entrando sem nota fiscal, agora vai saber se também não é falsificado, né? Esses aparelhos não são cabritados. Agora, essa imagem, essa quantidade de dinheiro é que chama a atenção, né? E sempre a gente vê isso quando a gente fala de tráfico de drogas, quando a gente fala de contrabando. Olha a quantidade de dinheiro. Meu ajudante aqui do estúdio, meu cameraman Pete, você já viu esse tanto de dinheiro ao vivo assim? E eu nunca vi. E aí a malandragem está aí, livre, leve e solta. Prejuízo maior aí, pena maior para essa turma, no máximo é o prejuízo do dinheiro e dos equipamentos. Cadeia não dá. Cadeia não dá. Vamos falar de coisa boa? Imagine você começar o mês de fevereiro, tá aí, né? Com muito dinheiro no bolso. Domingo agora, ó, tem Triângulo da Sorte com R$175 mil em prêmios e só no quarto prêmio R$100 mil. É isso mesmo, com R$100 mil você pode sair do aluguel, comprar um carro, quitar as suas dívidas, ó. Vida boa, então não perca as contas. Primeiro prêmio, R$15 mil. Segundo, mais R$15 mil e no terceiro, mais R$15 mil. No quarto prêmio, R$100 mil. É isso mesmo, R$100 mil para você. E tem os giros da sorte que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Então preste atenção, R$175 mil em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Imagina você começar o mês de fevereiro com muito dinheiro no bolso. Neste domingo, no Triângulo da Sorte, tem R$175 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$100 mil. Com R$100 mil dá pra você sair do aluguel, comprar um carro ou quitar suas dívidas. No primeiro ou terceiro prêmio, R$15 mil em cada. No quarto prêmio, R$100 mil. Isso mesmo, R$100 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Não perca tempo, garanta seu Triângulo da Sorte.
Deixa eu mandar mais um abraço aqui para uma turma que está ligadinha aqui no nosso Minas Urgente. Fiz questão de anotar, o Heitor está acompanhando, o Theo, a Sofia e o Pedro. Um abraço a toda a família, obrigado pela audiência, um abraço, Ronaldo, e todos aí ligadinhos aqui no Minas Urgente, tá certo? Nosso muito obrigado. A Prefeitura de Uberlândia realizou hoje uma prestação de contas referente ao ano de 2025. E também houve lançamento de obras, um pacote de obras aqui na cidade de Uberlândia. Maria Eduarda esteve mais cedo no centro administrativo e traz as informações para a gente. Maria Eduarda. Bom, inclusive eu estou aqui acompanhando, né, essa questão desde cedo, que a Prefeitura lançou mais de 100 obras para o ano de 2026, com um investimento aí de mais de 2 bilhões nas áreas da saúde, educação, saneamento, trânsito também, né? A promessa é de que as obras prevaleçam todas as regiões, além aí de agregar várias gerações de emprego e melhoria na qualidade, né, de vida dos cidadãos aqui da cidade de Uberlândia. Além disso, essas obras são anunciadas no momento que o município está enfrentando aí um déficit em questão do orçamento, mas segundo a Prefeitura, parte do dinheiro das obras vem de financiamentos e repasses que ainda dependem do cronograma de liberação. Além disso, a administração afirma que está trabalhando para equilibrar as contas sem deixar de investir em áreas que são muito importantes para a população e que as obras vão sendo iniciadas conforme os recursos forem chegando e os processos de licitação forem concluídos. Além disso, o Renato Rezende, secretário de Desenvolvimento aqui municipal, ele conversou com a gente, falou um pouquinho, explicou um pouquinho, né, sobre a troca de prefeitura, por que o município está em déficit, né? E vamos escutar o que ele tem a nos dizer. Então, o recurso é carimbado, quer dizer, nós tínhamos saldo que eles poderiam ser utilizados, para quem está em casa entender, quando o recurso é carimbado, é quando você tem o que se chama de superávit, ou então a questão do superávit vinculado, é quando você vai comprar um apartamento, você pega um financiamento, aquele financiamento você só compra a sua casa. Você não faz a festa de 15 anos da sua filha, você não vai reformar a sua casa, você não vai fazer tudo. Esses recursos, eles estavam em caixa, são utilizados, mas para devida alíquota. O déficit em 2025, na realidade, é o déficit final, né? Nós iniciamos com 211 milhões, parte dele já processado, então 180 e poucos milhões de déficit, com uma estimativa e projeção de 450 milhões no final. Nós aperfeiçoamos a máquina, unimos projetos, gerenciamos projetos, procuramos ir atrás de novas receitas e terminamos o ano com 113 milhões. Essa prestação de contas, ela é meio que trivial em todas as gestões, né? Você fazer uma prestação de contas do ano que foi encerrado, né? E a perspectiva para o ano seguinte. Inclusive, o prefeito Paulo Sérgio esteve conosco aqui na virada do ano, fazendo essa retrospectiva, né, do que foi o primeiro ano de gestão. É uma situação. Recentemente, tivemos alguns episódios pontuais que aí levantou o debate sobre as contas do município. Você se recorda a questão aí do convênio do repasse para o hospital veterinário da UFO, tivemos a questão do pagamento do ticket de alimentação dos motoristas do transporte coletivo, depois a questão do plano de saúde dos servidores, foram questões pontuais que levantaram o debate sobre a saúde financeira das contas do município. Por isso, a prestação de contas nesse momento. O ex-prefeito também, Odelmo Leão, comentou aí durante o anúncio da sua pré-candidatura a deputado estadual, que também entregou as contas do município em dia. Então, essa prestação de contas, ela culmina com todos esses fatos. É importante a gente contextualizar, não é do nada. Mas a gente sabe também que essa prestação de contas, esse balanço, esse saldo da administração anterior, né, do ano anterior, ela é trivial em todos os governos. Falando em gestão, o governo de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cumpre a agenda hoje no Triângulo Mineiro. Em Ituiutaba, ele participa da inauguração de uma unidade básica de saúde, lá no bairro Alvorada. Em Uberlândia, o governador visita a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, ANVAP, que recebeu novos veículos do programa Transporte SUS. Já em Uberaba,
Zema vistoria as obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Marajó, que estão em fase avançada. O governador Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência do Brasil, está vendo ali juntamente com a deputada Lúcia Falcão, também o prefeito Falcão, Luiz Eduardo Falcão, lá de Patos de Minas, a cobertura dessa visita na nossa região. Você acompanha no Bar de Cidade, 10 para 7 da noite, com Gestione Serrati. E a Universidade Federal de Uberlândia vai assumir a elaboração do projeto de reforma da rodoviária de Araguari. Lembra que ela estava quase que caindo? Quem explica melhor para a gente essa história é Carlos Vilela, que está de volta. Vilela, você está num lugar bonito aí, onde você está? Conta para a gente, eu estava reparando na sua primeira participação, eu fiquei curioso. Olha que cenário espetacular, Bagnete. E para esse tempo de calor, nada melhor do que uma beira d'água, já diziam os antigos. Nós estamos aqui nesse lago aqui, ó. Aqui é o Largo do Teatro Municipal de Uberlândia. Daqui a pouco vamos falar também de como que está a previsão do tempo para hoje em toda a região, mas que é bonito, é mesmo. E é assim também que nós queremos que as cidades da região toda fiquem. E faltando a falar, inclusive, da cidade de Araguari, um dos cartões postais da cidade de Araguari pode ser o terminal rodoviário. E esse que você disse, Bagnete, é o novo capítulo dessa história, porque antes a Prefeitura de Araguari havia iniciado tratativas com a Universidade Federal de Catalão. Mas devido à demora ali na entrega da documentação por parte da universidade, a Prefeitura decidiu fechar um contrato com a UFO, Universidade Federal de Uberlândia, mantendo inclusive as cláusulas do contrato anterior. Ontem, o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Joaquim Fernandes, prestou esclarecimentos sobre o andamento dessa obra na sessão da Câmara Municipal. E, segundo ele, toda a documentação já foi finalizada, o termo de aceite já foi também assinado pela UFO e até amanhã deve acontecer a publicação da contratação definitiva. Ainda de acordo com o secretário, segue em discussão o que vai ser feito no local, o valor que será investido e a forma como esse projeto vai ser executado. Lembrando, Bagnete, que o estudo técnico preliminar já foi entregue lá no dia 11 de dezembro, nós falamos sobre isso, e esse estudo funciona como um diagnóstico, identificando aí os principais problemas desse terminal rodoviário da cidade de Sorriso. A rodoviária de Araguari, para se ter ideia, nunca passou por uma reforma estrutural desde 1988, quando o terminal foi construído. E o secretário de Licitações e Contratos, o Igor Faria, falou sobre a execução das obras. Veja. A execução do projeto, o prazo que eles transmitiram até para o secretário Joaquim, foi de 6 meses para a execução desses projetos. Quer dizer que vai ocorrer em 6 meses? Não. A depender de como está o avançado da situação, pode ser que ocorra em 3 meses, em 4 meses, ou até mesmo que avance esse período máximo que eles grifaram inicialmente. Porque uma obra de engenharia, que inclusive uma edificação já antiga, não se sabe o que pode encontrar no meio do caminho, tá bom? Então, essa situação do prazo. Tem que ver para crer, né? A própria gestão não acredita que vai ser no prazo. Pode antecipar, que a gente acha difícil de acontecer, pode atrasar, que é o comum que acontece no Brasil. Agora, vamos combinar, hein? Não tem uma manutenção aí, uma reforma há 40 anos. Aí não tem prédio que aguente, né? Vamos combinar. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Não saia daí, na sequência, Prato de Minas. O negócio aqui tá diferenciado. Você é meu convidado, eu volto já. O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. Material escolar em 10 vezes sem juros é na Loja Doce. Caderno Guerreiras do K-Pop, R$ 23,99. Canetinha 24 cores, R$ 9,90. Massinha Soft, 12 cores, R$ 5,99. Lojas em Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas.
O ano mudou. O valor do metro quadrado ainda não. São os últimos dias para você garantir o seu imóvel com os valores de 2025. Em breve, o Joqueville entra em uma nova tabela, com reajuste de valores. Se você busca morar com mais segurança e lazer completo, este é o seu momento. Agende sua visita ao decorado na Avenida Joqueville e conheça cada detalhe do seu futuro endereço. Saiba mais pelo 3319-0000. Todo mundo vive melhor quando a cidade cuida do que você precisa. Cuida para estar disponível com mais atendimento, respeito e qualidade de vida. Cuida para que todos possam enxergar melhor e ver a vida com outro olhar. Cuida quando entende que a vida é corrida e atendimento bom é quando você precisa. Em Uberlândia, saúde é prioridade. E em 2026, vem muito mais por aí. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Prato de Minas Gourmet. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Minas de volta e você já sabe, quinta-feira é o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas, que hoje está no clima italiano com uma pegada bem mineira, viu? A Maria Eduarda foi no Contento e experimentou um sorrentino com ragu de linguiça e olha só, teve mais. Sobremesa mineira, goiabada frita com sorvete de queijo. Você conhecia? Eu também não. Então bora ver. Roda o prato. Prato de Minas Gourmet. O Prato de Minas hoje voltou aqui ao Morada da Colina e a gente está no Contento. Aqui tem comida italiana, vinhos especiais e tudo que o mineiro gosta. E para a gente poder entender melhor sobre o Contento, a gente vai conversar com o Júnior, que é o proprietário do local, né, Júnior? Muito obrigado por participar. Conta um pouquinho pra gente sobre o Contento. Eu tava contando aqui pro pessoal, faz parte do Braseiro também, né? Isso, na verdade a gente tem um espaço gastronômico com dois restaurantes e a Gran Cru, que atende aos dois restaurantes, né? Então nós temos o Braseiro e o Contento, cada um com a sua identidade aí culinária. Inclusive eu tava falando comidas italianas, muito vinho, mas trazendo um pouco de mineridade. É, com certeza. A gente tem, acho que o Uberlândia tem bastante descendência aí dos italianos, mas a gente está sempre colocando o nosso ingrediente de Minas aqui. Bom, hoje a gente vai preparar um prato diferente, né? Sim, hoje nós vamos preparar um sorrentino com ragu de linguiça e uma sobremesa que é totalmente mineira, que é a nossa goiabada com sorvete de queijo. E nesse prato, nós vamos finalizar com um toque mineiro, que é o nosso queijo meia cura. Bom, o prato já tá aqui, o prato principal, mas eu fiquei sabendo, Júnior, que a Vanessa tá trazendo a sobremesa que tem aquele gostinho mineiro. Exatamente, ela preparou uma sobremesa que também é um dos carros-chefes aqui, viu? Ó, tá aqui. Goiabada frita, empanada no xerém, e o queijo meia cura, sorvete de queijo meia cura que a gente faz aqui, e uma calda de goiabada. Ai, gente, comer essa sobremesa aqui, que é feito na casa. É um sorvete de... Minha recomendação é comer os dois juntos. Sorvete junto com o sorvete de queijo, junto com a goiabada. Bom, agora é o momento que eu gosto demais. Experimentar uma delícia dessa, né? Preparada aqui pelo Contento. Vamos lá, posso servir? Pode. Eu sei que a especialidade da casa é um vinho, mas a gente merece uma coca hoje, né, Júnior? Então vamos, por favor. E um brinde. Saúde. Saúde. Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre
A localização de vocês também, né? Fica aqui na Morada da Colina. Isso. Nós estamos no final da Francisco Galassi, quase esquina com a Nicomedes, bem tranquilo de chegar. As duas principais avenidas, a casa é uma casa amarela com preto, não tem erro. Bom, esse prato maravilhoso, preparado aqui pela Contento, pela Vanessa, Júnior junto, merece um presente da Band Triângulo, Minas Urgente e também da Coca-Cola, que são os patrocinadores, viu, Júnior? Obrigado. Nossa, novamente. Que maravilha, tudo preparado por vocês, né? A gente prima muito pelos ingredientes muito bons e sempre quando pode ser preparado pela gente tem essa preferência também. Obrigado. Eu que agradeço. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Prato de Minas mais sofisticado esse. Você viu aqui assistindo com água na boca e o capricho, um negócio diferenciado. Eu fiquei por entender, eu tive a impressão que a goiabada com o sorvete de queijo, ele era sobremesa, mas ele foi de entrada. Você viu que sofisticado? Então, ó, é uma experiência incrível e depois o prato principal veio na sequência com uma Coca-Cola gelada. Uma experiência ainda mais interessante que eu quero experimentar, viu, Maria Eduarda? A senhorita pode, por favor, me convidar nos próximos pratos de Minas, porque eu já estou com saudade. Com uma Coca-Cola gelada fica ainda melhor, ó. 1h10 em 1h18. Estou cheio de fome, garanto para você. Pessoal, vamos falar da previsão do tempo. Ó, cidades da região tiveram estragos por conta da chuva de ontem. Aqui em Uberlândia, inclusive, algumas ruas ficaram alagadas. Vamos trazer Carlos Vilela de volta. Está num lugar bonito, a gente está vendo o céu. Conta pra gente esse tempo, Vilela. Pois é, esse lugar bonito inspira também cuidado. Agora o sol de rachar, mas a previsão é de que esse panorama mude. Ontem você disse, Bagnete, que em Uberlândia a Defesa Civil registrou 33 milímetros de precipitação na chuva que caiu à tarde, rajadas de vento de 34 km por hora. A região mais atingida foi a região leste, bairro Morumbi, várias ruas ficaram alagadas, a água chegou inclusive a invadir algumas casas, pontos comerciais e outras cidades, como Pirajuba também. Uma moradora, inclusive, registrou uma grande quantidade de água no bairro Dourados. O local ficou bem alagado, né, devido à forte chuva, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Embora as imagens possam até causar um certo espanto, segundo a Defesa Civil, o alagamento só ocorreu por causa da recente estrutura do bairro, mas logo escoou quando a chuva diminuiu, sem danos ao município. Em Araguari também, a chuva deixou algumas marcas, viu? A Defesa Civil diz que a chuva durou quase 1 hora, chegou a 55 milímetros. É bastante água. Ninguém se feriu, não teve grandes alagamentos, só alguns veículos danificados por causa da insistência de entrar na enxurrada. De acordo com o INMET, agora sim, Bagnete, é um alerta mais importante, porque está previsto um ciclone extratropical que deve atingir toda a região sudeste, inclusive chegar aqui no Triângulo Alto Paranaíba. Esse ciclone ele pode causar aí um clima bem estável no final de semana todo, né? E atingir a região em todas as partes. A previsão é de que este ciclone cause, além de pancadas mais severas, também rajadas de vento, até por ser um ciclone extratropical. Ficam aí as orientações diárias, né, que temos passado com relação principalmente a áreas de alagamento, pontos mais críticos aqui na cidade de Uberlândia. Se chover, Bagnete, evite, porque o estrago pode ser inevitável, não é mesmo? Nessa época do ano a gente já sabe que é comum, né, Carlos Vilela? Agora está aparecendo na região norte do país, parece que está chovendo sempre no mesmo horário, pelo menos aqui em Uberlândia. Vai terminando o dia, começando a noite, o tempo fecha, vem aquela chuva com menos intensidade. Então a chuva está chegando com hora marcada, é bom para a gente ficar atento, né? Inclusive ontem foram acionadas as sirenes aqui da Avenida Rondon Pacheco. Eu prestei atenção, estava ouvindo lá de casa, né? E a chuva passou e a sirene continuou tocando. E é uma sirene assustadora, é para assustar o povo mesmo. Parece um ataque aéreo, parece alguma coisa aí mais perigosa. Não que a chuva não seja, mas assustadora a danada da sirene. Ficou tocando um tempão depois que parou a chuva. Tem que ver isso aí.
Da água para o fogo, o incêndio atingiu uma empresa de embalagens em Araguari. A suspeita é que as chamas começaram com respingos de solda. Agora é Maria Eduarda que está ao vivo e traz as informações de Araguari. Maria Eduarda. Bom, o incêndio atingiu uma empresa de embalagens na cidade de Araguari, na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, no centro da cidade. Tudo isso aconteceu ontem. Segundo as informações do Corpo de Bombeiro, o incêndio começou no depósito de embalagens e lá tem várias embalagens de isopor, papelão, muitos objetos que são altamente inflamáveis. Por isso, as chamas ganharam tanta proporção. Mas, felizmente, o fogo apenas atingiu todas as embalagens, todo o depósito e também a estrutura do depósito, mas não atingiu a loja e nem os comércios vizinhos. Inclusive, um dos comércios vizinhos era de botijão de gás. Então, essa situação poderia ficar um pouco pior, Bagnete. Além disso, vários órgãos compareceram no local, como Defesa Civil, CETRAN e Corpo de Bombeiros, para controlar e atender esta ocorrência. Um caminhão-pipa também foi necessário para auxiliar o Corpo de Bombeiros em questão do combate ao incêndio. E durante a ocorrência, uma forte chuva atingiu a região ali da cidade de Araguari, ajudando no controle deste incêndio. A pista precisou ficar parcialmente interditada ali, o CETRAN interditou para esse combate, e apesar da grande proporção do incêndio, não houve vítimas e as causas ainda estão sendo apuradas. Volto com você no estúdio. Obrigado, Maria Eduarda. A gente está vendo assustadoras imagens, o tamanho aí, então, desse incêndio. Olha só as labaredas aí, 3, 4 vezes mais altos que o próprio imóvel, uma empresa de embalagem, material altamente combustível. Então tem que entender o porquê, as causas disso. E olha só do lado, hein? Uma distribuidora de gás. Mas o Corpo de Bombeiros agiu rápido, São Pedro deu aquela forcinha, choveu também para evitar ainda mais prejuízo. Ninguém se machucou, felizmente. Uma mulher de 35 anos que está em processo de separação denuncia que foi agredida pelo ex-marido em Uberaba. Uma das imagens mostram ela sangrando. O Luiz traz as informações desse caso que já está na mão da polícia, hein, Luiz? É isso mesmo, Bagnete, uma vítima jovem, 35 anos, e esse é um caso daqueles que nós noticiamos recorrente. Quando acontece uma agressão, o autor pede perdão, depois isso acaba se tornando uma rotina. Essa mulher ligou para a polícia ontem, relatou que está em processo de separação e que havia sido agredida pelo ex-companheiro, mas eles ainda moram juntos. No local dos fatos, a vítima relatou que ela estava fazendo inclusive a separação de alguns objetos que ela vai levar. O ex-companheiro chegou, viu uma cadeira espreguiçadeira desses modelos de praia, viu que estava rasgada ali onde se encosta, onde há o encosto, e o homem ficou furioso, Bagnete. Ele pegou essa cadeira e começou a desferir golpes. Foram pelo menos 3 golpes na cabeça dessa mulher, que teve então um ferimento com sangramento ativo. Então, em seguida, a mulher chamou a polícia militar e o suspeito fugiu. Como é de praxe nesses casos, os valentões fogem, ele fugiu e está sendo procurado. A mulher relatou, a vítima, que ela já teve medida protetiva contra esse suspeito em data passada, optou por tirar essa proteção da justiça, mas ontem ela voltou a pedir o registro policial porque vai ingressar novamente na justiça pedindo essa medida protetiva e revelou que está no processo final de separação, divisão de bens e vai se mudar. Ela procurou o atendimento médico por conta própria, posterior ao registro de ocorrência. Bagnete, são essas as informações, devolvo para você no estúdio. Obrigado, Luiz. Mais um caso de violência doméstica que precisa ser contido, porque a gente sabe do desfecho de tanta violência doméstica. A gente conhece, a gente já noticiou, a gente já viu, as estatísticas estão cada vez mais terríveis e isso precisa ser contido, tá bom? Então vamos falar de coisa boa, vamos respirar.
respirar e sentir esse cheiro agradável, vamos falar da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial, tá? A Start Química trouxe para você aí de casa o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar a sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, agradável, que você só sentia em shopping, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter aí na sua casa. Incrível, né? Edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra. Eu mostro mais um pouquinho para você. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Eu acho que eu gosto mais é desse ameixa negra aqui. Se você não conhece, precisa experimentar, tá bom? Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. É o melhor da perfumaria fina para você. A vida pede, a Start faz e eu sempre falo que por conta própria, na Start a gente confia. Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou um homem ferido, gravemente ferido, hoje de manhã. Tá? Isso foi em Uberlândia. A vítima, de aproximadamente 20 anos, bateu na traseira do ônibus, sofreu hemorragia e ficou inconsciente. Ele foi levado ao Hospital de Clínicas da UFA. As causas da batida seguem em apuração. Em nota, a empresa de transporte coletivo, a São Miguel, diz que está acompanhando o caso para entender o ocorrido, já que a seguradora foi acionada para dar o suporte ao motociclista. A empresa ainda esclareceu que o motorista passa por treinamento de atualização anualmente. E na última segunda-feira, tá, os clientes foram imediatamente encaminhados para continuarem a viagem. Importante ressaltar, olha só, acidente gravíssimo esse envolvendo o ônibus do transporte coletivo. E um homem morreu na rodovia LMG 25.544, esse é o número da rodovia, ele perde Conceição das Alagoas, já para o lado de Miguelópolis, estado de São Paulo. Ele teria passado mal enquanto dirigia. E olha só a suspeita, por que ele passou mal. Luiz Gustavo de volta tem as informações, o que aconteceu com esse motorista, Luiz? A suspeita principal, Bagnetti, é de overdose do motorista e do passageiro. Esses dois homens, eles estavam em um veículo Fiat Palio, que saiu da cidade ali próxima de Conceição das Alagoas, daquela região, ou alguma propriedade rural. Eles acessaram a LMG 2540 e estavam transitando no sentido estado de São Paulo. Em determinado momento, o condutor passou mal, perdeu o controle direcional desse veículo Fiat Palio, bateu no talude, no barranco ao lado da rodovia, e o veículo ficou tombado com as rodas para a lateral. Foram socorridos o motorista e o passageiro. O passageiro foi levado para um hospital, recebeu atendimento do médico no local, conseguiu resistir ali àquele mal-estar inicial, foi levado para um hospital, mas a mesma sorte não teve o condutor. Ele evoluiu a óbito, morreu no local enquanto recebia os primeiros socorros, e a perícia da Polícia Civil foi ao local, removeu o corpo e ele foi levado ao Instituto Médico Legal. A principal suspeita para os dois é de overdose, Bagnetti. O veículo, inclusive, foi removido, a equipe da Polícia Militar Rodoviária foi para o local, fez o controle de trânsito na região, que tem bastante fluxo de veículos, e esse veículo foi removido e levado para o pátio credenciado. Bagnetti, são essas informações, eu devolvo para você no estúdio. Valeu, Luiz. Que história estranha essa, né? Motorista e passageiro e overdose, consumo de remédio, de drogas, enfim. Uma situação muito estranha, né? Quando a gente fala do consumo de drogas nas estradas, muitas vezes, por favor, não vamos generalizar, mas está associada a alguns poucos motoristas que fazem uso de medicamentos proibidos para ficar sem dormir e dirigir aí horas e horas a fio. Não é o caso.
tá bom? E 2 homens foram presos pela Polícia Militar de Uberlândia suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido no bairro Jardim Brasília. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta, que foi apreendida junto com os capacetes e as roupas utilizadas no crime. Tá? Também conseguiram recuperar o celular da vítima. A PM conversou com a gente e deu mais detalhes dessa prisão. A vítima, no momento do crime, ela se encontrava no ponto de ônibus, né? No intuito de deslocar para o seu trabalho. No momento que o autor chegou, tentou puxar o celular dela, ela tentando manter a posse do seu bem, segurou o aparelho no momento que o autor empregou violência física. Com a violência empregada, ela chegou a ser lançada ao solo, sofreu algumas escoriações pelo corpo, braço, região de perna, e o autor concretizou a subtração do aparelho. Após a subtração, havia um outro comparsa esperando ele na esquina, ele montou nessa moto e tomou rumo ao bairro Regundo. A prisão ocorreu lá no Monte Embron, após o rastreamento do aparelho celular da vítima, onde deu sinal lá. Os militares deslocaram para o bairro, foi montado o cerco, né? E no momento da abordagem eles estavam transitando na contramão. Foi quando ocorreu a abordagem. Por sorte, a Polícia Militar conseguiu recuperar o celular da moça que foi assaltada, mas você viu o risco de reagir. Se um homem desse, se um criminoso desse está armado, as consequências podem ser ainda piores. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente? Na sequência, nós vamos falar de Carnaval 2026. É o Band Folia chegando. Eu volto já. Sentiram a minha falta? De 13 a 17 de fevereiro, em Santa Vitória tem Santa Folia! Adquira o seu abadá oficial Racha Coco pelo site ou no ponto de venda mais próximo. Realização Associação Comercial e Industrial. Apoio Prefeitura de Santa Vitória e Câmara Municipal. Santa Folia! Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Carnaval no Marte Minas é o ar. Carro novo e vale compras, todo mundo vai. Fralda Hugger, R$ 69,90. Macarrão 500 gramas, R$ 1,98. Caderno 80 folhas, R$ 7,90. Filezinho Sassami, R$ 15,98. Coxa com sobrecoxa, R$ 7,98. Leite longa vida, R$ 3,18. Na Folia da Economia, tem vales compras todo dia e carro zero todo mês. Mais completo de Minas Gerais. Imagina você começar o mês de fevereiro com muito dinheiro no bolso. Neste domingo, no Triângulo da Sorte, tem R$175 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$100 mil. Com R$100 mil dá pra você sair do aluguel, comprar um carro ou quitar suas dívidas. No primeiro ou terceiro prêmio, R$15 mil em cada. No quarto prêmio, R$100 mil. Isso mesmo, R$100 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. É isso aí, faltando poucos dias aí para as escolas desfilarem na avenida, o barracão do Garotos do Samba em Uberlândia vive dias intensos de criação. Legal demais, né? Entre tecidos, cores e histórias, a escola transforma trabalho e espetáculo para o carnaval que está chegando. O amor pela escola de samba Garotos do Samba atravessa gerações. Há 70 anos, Maria Helena faz parte dessa história e na preparação para o Carnaval de 2026, chega todos os dias ao barracão para ajudar na confecção das peças. Com a gratidão no olhar, ela conta que vive a escola ao lado de toda a família, um laço costurado pelo samba e pelo afeto. Nós já vem trabalhando há muito tempo em Deus de Abril. E o carnaval é resistência. Se não tiver resistência, não tem como pôr uma escola na avenida. Ergue a cabeça, igual eu, tenho 70 anos de garoto samba. Quem ama essa escola jamais será esquecido.
Transformar a avenida em um grande picadeiro. Essa é a proposta do Garotos do Samba para este ano. Com o enredo Na Vila, o circo está em cartaz, a escola resgata fantasia, encanto e memória. A famosa loba surge como símbolo dessa história, com raízes na antiga Pavão Dourado, dos anos 1950. A gente optou por falar do circo por ser um tema que tem mais evolução, uma coisa que que a gente tem que dar um pouco mais de privacidade, né? E também demonstrar na Avenida do Samba aquilo que as pessoas não conhecem sobre o circo, porque quando a gente fala que vai falar de um tema circo, todo mundo já tem uma previsão de tudo que vem pela frente, mas a Garotos do Samba vem buscando uma nova forma de mostrar para a Avenida do Samba que não é só aquilo que as pessoas idealizam. E é neste barracão que o trabalho acontece. Aqui as pessoas se reúnem para levar a cultura cada vez mais longe, porque sabe que é contando história que a história acontece. A expectativa do presidente é emocionar o público, fazer bonito e honrar o legado deixado pelo pai. Um legado que segue vivo no ritmo do samba. É um legado, a gente só de falar a gente arrepia, né? A gente carrega o nome do pai da gente, né? Meu pai levou essa escola com bastante carinho, a gente está tentando levar, né, da mesma forma com ele. A gente errou por um detalhe pequeno ano passado, batemos na trave, mas esse ano nós vamos em busca desse título tão sonhado. A expectativa está grande, né? E aí então o pessoal está aguardando, as escolas trabalhando com tudo. Ele é filho do mestre Bolo, né? Pelo que eu entendi, eu acho que é. Depois eu vou checar direitinho a informação. Então, ó, a cobertura completa do Carnaval 2026, o Band Folia, você acompanha aqui na tela da Band Triângulo, que vai trazer uma grande cobertura do Carnaval de toda a região para você, tá certo? Prefeitura de Patos de Minas realizou uma força-tarefa para a retirada de entulho em casas do bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante os trabalhos, foram retirados entulhos que poderiam servir de criadouros do mosquito da dengue, além da constatação da presença de escorpiões. Segundo a Prefeitura, a intervenção foi necessária para reduzir riscos à saúde pública e garantir mais segurança à comunidade. Muitas casas aí que as pessoas têm mania, né, de guardar tudo que vai encontrando, são os acumuladores. E isso acaba trazendo prejuízos e riscos também para a vizinhança. Fora terreno abandonado, terreno que o dono não está nem aí. Então essa força-tarefa vem em boa hora. E olha só, a Justiça condenou 3 estudantes da Universidade Estadual de Minas Gerais em Frutal por injúria racial qualificada durante um trote universitário ocorrido em março do ano passado. Os réus receberam penas de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por pagamento em dinheiro e prestação de serviços à comunidade. A decisão também determinou indenização por danos morais às vítimas. O Ministério Público informou que vai recorrer para pedir o aumento da pena, considerando a gravidade do crime. A Universidade Estadual de Minas Gerais informou que tomou conhecimento do caso, que resultou na quebra de vínculo de um dos estudantes com a universidade. Já os outros 2 investigados foram afastados por 30 dias. É um trote que não acrescenta em nada, né? Os caras estão ali para colaborar com o ensino, colaborar com as pesquisas, e o cara faz um trote violento, um trote indecente como esse. Por que não junta todo mundo e vai doar sangue? Né? Não, fica aí com essas patifarias. Iniciar uma rotina de exercícios físicos exige dedicação e também acompanhamento de um profissional. Recentemente, uma adolescente que tinha asma morreu em Uberlândia depois de passar mal em uma academia. E isso acende um alerta sobre a segurança nesses ambientes. Vamos acompanhar juntos na reportagem. Ex-piloto de avião, Pedro treina desde os 15 anos, mas viveu uma experiência dentro da academia que exigiu adaptações. Em 2020, ele sofreu um acidente vascular cerebral que mudou completamente a sua rotina. Desde então, ele treina de forma constante todos os dias da semana e, para realizar exercícios de membros inferiores, precisa do auxílio do personal trainer Fernando Carlos, que o acompanha há 5 anos. Durante esses 6 anos do pós-AVC, eu já tive várias crises, né? Infelizmente, a minha epilepsia ela não é possível se controlar 100%. Nessa crise, eu avisei a um instrutor e eu pedi para ele me sentar em algum lugar mais seguro, né? E esperar a crise passar. As pessoas em volta, os profissionais saberem o que estão lidando, como é a crise da pessoa,
Já ter um histórico de saber como lidar com a situação fica mais fácil, né? Fica mais seguro. A prática de atividade física é amplamente recomendada por profissionais de saúde, mas exige cuidados, especialmente quando envolve esforço intenso ou pessoas com condições pré-existentes. No dia 19 de janeiro, a adolescente Ana Beatriz Souza Prado, de 13 anos, morreu após passar mal em uma academia. Ana Beatriz tinha diagnóstico de bronquite asmática desde a infância. Nesta academia, antes do início dos treinos, os alunos precisam preencher um questionário de triagem de saúde e os profissionais passam por treinamentos constantes. Geralmente a gente começa com a anamnese e a gente solicita que ele preencha o parquet, que é um questionário universal que serve para ele falar sobre as comorbidades, se ele usa algum tipo de medicamento ou se ele tem alguma alteração fisiológica, por exemplo, uma lesão no joelho, uma lesão de quadril. Então, é mais ou menos para a gente ficar amparado caso aconteça alguma ocorrência, né? O Corpo de Bombeiros destaca a importância do acompanhamento constante, da adaptação dos exercícios conforme o perfil do aluno e de protocolos claros de urgência. Os equipamentos precisam ter manutenção regular, precisam estar funcionando adequadamente e precisa que os alunos usem os aparelhos adequadamente, façam higiene dos aparelhos também para evitar contaminação de um aluno com o outro e façam avaliação médica antes de iniciar o treino, para saber que tipo de treino que vai fazer, se possível, faça o treino acompanhado, principalmente se for iniciante. É muito importante que o médico da pessoa, que conhece o histórico dela, saiba que essa pessoa está indo fazer musculação e oriente de quais exercícios ela pode fazer, com qual intensidade. E com essas recomendações eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. As férias chegaram e o Bernardão tá derretendo os preços. Arroz Vasconcelos, 5 quilos, 20,98. Batata palito congelada, bem Brasil, mais batata, 2 quilos, 19,98. Assim bovino, 28,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 6,99 o quilo. Cerveja Amstel Puro Malte, 350 ml, 2,99. Sabão em pó brilhante, alta performance, 4 quilos, 29,99. Nesta embalagem, a cada 800 gramas sai a 5,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Feira do Cerrado 2026, dias 4 e 5 de fevereiro em Monte Carmelo. Com o tema Tradição e Inovação, Gestão Responsável, Cooperativismo Forte, Futuro de Oportunidades, a feira apresentará as últimas inovações do mercado, tecnologias para o campo e oportunidades de negócios para os cooperados e produtores da região. Cooperados, venham visitar a feira. Esperamos por vocês. Acho Chique, novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento Carmine, porque o melhor lugar é o seu lar. Cical Nissan, sua concessionária Nissan em Uberlândia e região. ATM Home, criando casas do futuro. Agende sua visita. Telefone 34 984 42 5412. Você viu aí, né? Coladinho aqui no Minas Urgente, tem Band Mulher com ela, nossa amiga Vanessa Pires, cada dia mais chique. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos vocês. Justamente, vocês viram que hoje temos Acho Chique. Hoje é aquele dia de trazer muitas dicas para você de saúde, entretenimento, moda, tudinho. Silvia Vilela vai trazer, inclusive, uma entrevista para nós
com um pesquisador que ele é italiano, mas mora em Uberlândia. Ele vai falar muito sobre saúde, tecnologia, pesquisa, ciência. Então vai ser um bate-papo muito rico. E ela está viajando para os Estados Unidos. Hoje ela não vai estar aqui, mas vai mostrar muita curiosidade de lá. Compras no supermercado, o que tem de diferente lá e que por aqui rolaria ter, mas ainda não tem, hein? Vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho no nosso programa Coladinho com Minas Urgente. Eu tô chegando. Tô falando, tá cada vez mais chique esse programa. Tá certo, Vanessa, bom programa pra você. Já. Coladinho aqui no Minas Urgente, Band Mulher. Fiquei curioso, quero saber o que a dona Silvia tá aprontando lá nos Estados Unidos. E olha só, Polícia Civil de Uberlândia investiga nesse momento uma empregada de uma rede comercial de Uberlândia envolvida numa suposta emissão de atestados médicos falsos. As ações policiais prosseguem durante todo o dia. Mais detalhes você acompanha na nossa programação e no Band Cidade, 10 para 7 da noite, com Gessione Serrati. E um açougue na cidade de Rio Paranaíba foi encontrado em péssimas condições sanitárias pela Polícia Civil, você está vendo aí. No local foram encontradas carnes em estado de decomposição avançado, larvas, insetos. Tá um cheiro horroroso e um ambiente insalubre na câmara fria. Também foram encontradas substâncias químicas impróprias aí, então, para o contato humano, sem documentação de origem dos produtos. Durante a fiscalização, os agentes foram ameaçados de morte. 2 responsáveis pelo açougue, de 22 e 49 anos, foram indiciados pelo crime de exposição de consumidores a produtos impróprios ao consumo e coação de agentes públicos. Deus me livre de um trem desse. Só de olhar já dá dor de barriga. Imagina se alguém compra e consome um trem desse. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Está chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. E o nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. A gente se despede com essa delícia do Prato de Minas, toda quinta-feira aqui no seu Minas Urgente. Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição. Que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da